Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 917 blogs diários e minguando até 373 dias, 19 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 917 blogs diários já produzidos. Título: Amagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com esse título. Eu estou na parte 2. Faça essa percepção, sabe, para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Usa a numerologia do título e a numerologia do subtítulo da mesma forma para que vocês possam estar fazendo o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Façam isso e faça por você mesmo. Eu estou no subtítulo Valor Absoluto, é a parte 19, muito interessante. Se você não viu o que fora dito no princípio, a abertura vai estar na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o processo de conscientização de uma forma continuada. Eu estou na parte 19 deste subtítulo, a abertura está na descrição do vídeo, volta no princípio e faça o trabalho de conscientização, dedique o seu precioso tempo para que você possa estar fazendo o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Faça isso e faça por você mesmo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, com a versão 3x4. Eu faço a expressão livre de 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, sempre repetindo um blog quando eu vou fazer a leitura corrida. Muito interessante esse processo de conscientização, traz muita clareza para nós quando a gente faz a leitura da leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, a nossa consciência fica muito esclarecida, certo? Tudo fica confirmando em nossa consciência quando vocês fazem o processo de conscientização de uma forma continuada. Faça isso e faça por você mesmo. Então, eu acrescento mais ainda na descrição a playlist do YouTube Music, a playlist Melhor das Melhores. Então, essa é a minha descrição, um blog que antecede, um blog que antecipa, a abertura do título, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, playlist da YouTube Music e a playlist Melhor das Melhores. Estes são a minha descrição. Dedique o seu precioso tempo para fazer o processo de conscientização. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. É só vocês acessarem no card e também junto com essa playlist O Diabo Assediou em Mim, eu acrescentei mais a playlist Melhor das Melhores. Essa Melhor das Melhores vai explicar a evolução do blog diário, pegando um blog de cada 100 blogs diários produzidos, fazendo o processo de evolução de uma forma continuada para vocês compreender como que trabalha, como eu trabalhei esse blog diário. Às vezes você está com o seu tempo limitado, não tem tempo para entender o princípio de tudo que for
é apresentado dentro deste blog diário, você pega esse blog, essa playlist melhor das melhores, cada um dele vai ter um blog diário representando cada playlist que eu tiver produzido dentro do blog diário, representando a evolução. Então, na descrição, no card do vídeo, vai estar essas duas playlists, Diabo Assediou em Mim e a playlist Melhor das Melhores. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo-os para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz esse processo de conscientização comigo, esse trabalho de conscientização. Eu tenho por hábito repetir tudo aquilo que eu tiver, é, todos os meus blogs diários, eu repito a abertura para que nós possamos dar um trabalho de conscientização de uma forma continuada, para que isso se torne comum em nossas consciências, para que a gente possamos relacionar isso bem, sabe? Quando eu estiver dando a expressão livre, vocês vai estar conectando bem rápido a essa nossa expressão, para não dar tempo para nós termos equívoco na hora que a gente for fazermos a percepção de uma coisa e outra sobre aquilo que tem dentro da sociedade. Faça o processo de conscientização comigo, dedica esse blog diário, como é que eu também estou dedicando, estou entregando tudo que eu tenho para trazer para vocês esse conhecimento, certo? Para que vocês possam se conectar com Deus no seu íntimo, certo? Façam tudo que vocês fizerem, façam por vocês mesmos, certo? Quando vocês entender que isso é bem para você, você automaticamente você vai sinalizar e vai escrever o vídeo. Eu acredito que todas as pessoas que consentem no seu íntimo, junto com Deus, entendem o processo da conscientização e que Deus está na sua fonte, que Deus está conectado na sua fonte, você faça essa percepção, então você volta para dentro para agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Então você, naquele tempo que você está fazendo esse processo, você está se realizando com Deus. Na medida da forma que você deixa de fazer esse trabalho, você nega essa fonte divina, né? E também faz eu desperdiçar meu tempo com você, qualquer coisa que você queira pensar, certo? E para as pessoas que às vezes não que entenda que está se conectando com Deus, está falando, seja bem-vindo, o reino é de Deus. Faça essa percepção, certo? E tudo que fizer, faça por você mesmo. Vamos lá fazer a expressão livre deste blog diário. Eu faço a leitura do contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. A nossa Bíblia significativa vai explicar 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, sobre aquilo que é Bíblia significativa, certo? Faço o trabalho de conscientização comigo, né? E
esse é o meu novo cenário, se dedique, eu também estou me esforçando, fazendo trabalho de conscientização, faça a percepção, né, se essa tela, né, se tudo aqui foi uma se tudo aqui for uma construção material ou se foi uma construção digital, faça essa ideia na sua leve essa ideia na sua consciência, faça a sua percepção, porque logo nós vamos fazer o título, o subtítulo é Construindo um Cenário, e eu vou relacionar esses dois ideal em vossas consciências para que nós possamos fazer o trabalho de conscientização, falando de política econômica, falando de mais sobre relacionamento, sobre uma coisa e outra, sobre aquilo que a gente possa melhorar dentro da sociedade, melhorar o nosso relacionamento social, melhorar política econômica, porque, de certa forma, a política ela representa bem as nossas economias, certo? E que hoje está ganhando grande complexidade, fazendo tudo disso uma coisa equívoca. Às vezes não é por causa do político, às vezes é por causa das pessoas que usam das suas necessidades para ficar defamando uma coisa e outra dentro da sociedade, criando caos e tudo, certo? Não estou falando que eles não façam, não forcem as pessoas, eles forçam as pessoas, mas muitas das vezes a gente temos que entender o processo da unificação e que muitas das vezes ele precisa dessa ideia mais agressiva para que as pessoas se conectem à fonte juntamente com Deus, façam o trabalho de unificar juntamente com Deus, primeiramente, para depois pedir um relacionamento unificado juntamente com outra pessoa, unificando seus frutos, certo? Eu falei unificando o corpo? Não. Quem unifica o corpo é somente Deus. Agora, nós pedimos o nosso relacionamento unificado pelo fruto diretamente. E esse fruto é uma espiritualidade pura. Não há nada que se possa ser matéria nesse fruto. Não existe nem coisas objetivas, nem nada. Quando a gente falamos de coisas objetivas, você pode olhar aí. Nós temos apenas o valor, nós não temos posse de nada, nós temos o valor de algo, nós podemos dominar pelo valor das coisas. E tudo se torna coisa espiritual. Não tem como, a não ser que você pega uma faca e coloca dentro de você, você enterra essa faca dentro de você, você se agride a si mesmo, aí então o seu corpo passa entrar alguma coisa dentro de você, então você está penetrando aí uma matéria e tal, mas aí você não vai ter vida. É só para vocês entenderem como que funciona essa ideia da frutificação. Não há possibilidade nenhuma de que este fruto seja uma coisa material, né? Mesmo porque dois corpos não podem ocupar os mesmos espaços no mesmo tempo, certo? Faça essa percepção e nada pode empilhar matéria sobre matéria, e tudo que nós temos é uma consciência relativa para que nós podemos frutificar isso bem para outra pessoa, relacionando os valores comerciais, relacionando nossos valores daquilo que nós somos, uma consciência viva, conectada com Deus, tudo isso se torna valor, 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 valor. Não importa se você é uma pessoa conectada com Deus e você está amando outra pessoa, você está dando para ela o valor, você está avistando o seu valor nela, então significa que os seus frutos espirituais estão se conectando, eles estão se acasalando, eles estão se unificando, né, pelo esse fruto grandioso que você tem, certo? Tudo que você dá uma ideia de material sobre os seus relacionamentos pessoal, sobre aquilo que você pode amar, quando você agride as pessoas por coisas objetivas, então essa ideia, essas coisas vai passar a ser mais agressiva, certo? É só você fazer a percepção que quando você relaciona matéria no lugar da vida, a coisas tudo fica equívoco, é como se estivesse matando a pessoa, fazendo bullying, inveja, né? Tudo isso para tomar o lugar daquela pessoa. É essa espiritualidade de vocês confundir aquilo que é amor e aquilo que é fruto objetivo, fruto comercial, e sobre aquilo que é fruto do amor, daquilo que nós podemos dizer humano, daquilo que nós podemos acrescentar, daquilo que relacionamos a nossa fonte para acrescentar a outras pessoas, ganha um grande equívoco, certo? Faça essa percepção, faça o processo de conscientização junto comigo e vamos trabalhar isso em nossa consciência. Vamos lá para a leitura, para a gente fazer o processo de conscientização com expressão livre, muito incrível. Se vocês fazer o trabalho junto comigo, dedique o seu tempo e eu também vou dedicar o meu tempo daqui, tudo que eu tenho, eu estou entregando, certo? Faça essa percepção. Vamos lá para a leitura. Quando o mentor de corpo estiver desabitado e estiver frutificando mal,
Quando o mentor de corpo estiver habitado e estiver frutificando mal pelo corpo, ele pode tocar no corpo e formar a criação do corpo. Esta criação vai explicar que este mentor habitado está em crise e relacionando coisa equivocadamente para outro corpo. Existem várias formas para explicar a criação do corpo. A forma mais comum é o mentor de corpo habitado atacar outro corpo por causa de realização própria e sem razão, ele vai obrigar que outro corpo faça a sua vontade. Esta sua vontade vai ter várias pontas das contradições e a grande maioria dela vai ser relacionado com dependência emocional para outro corpo e desta dependência, a manipulação emocional do corpo por causa de sua própria necessidade. Sendo isso Sendo este apenas uma forma da criação do corpo. Em algumas realidades, a criação do corpo pode representar o bem e quando estiver relacionando a lei do corpo diretamente. Porém, para isto ser bem, ele tem que estar parado para que os mentores dos corpos façam uma percepção que é uma lei. Perceba que esta lei do corpo está parado. Ela não vai afetar nenhum corpo até então, no ponto de vista relativo desta vida que move o corpo. Isto vai ser positivo, pois eu só vou mover esta criação do corpo se eu quiser mover. Faça uma percepção que este relacionamento explica a vista do mentor habitado e a vista do mentor desabitado, e sendo isto que explica a criação do corpo diretamente. E esta criação também pode ser usado para prevenir coisa relativo de outro corpo desabitado, colocando limite em outro corpo. E isto é bom, desde que eu não mova a lei equivocadamente. Por exemplo, quando você conhece a forma do movimento do corpo, fica fácil precaver sobre o mau comportamento que ele tem. Porém, e para isto, você tem que fazer a leitura correta do equívoco na forma em que outro corpo frutifica. Muito perfeito, vamos lá fazer o trabalho de conscientização, né? Eu estou me adaptando a esse novo cenário, né? Estou me aplicando para a construção dele, faço essa percepção, e por isso eu estou com a equipe toda desorganizada, tudo fora do lugar, mas logo, logo a gente vamos colocar as coisas no lugar, certo? O diretor está otimista, né? Dizendo que vai dar certo, e eu acredito nisso. Vamos lá fazer o processo da expressão livre para a gente termos consciência sobre isso aqui, muito interessante. Vamos lá. Quando o mentor de corpo estiver habitado, né, eu coloquei a expressão desabitado, mas é habitado. Nós vamos falar daquilo que é a nossa consciência. Meu computador ficou longe, né? Como eu tenho dito, eu estou adaptando, né, eu estou colocando perto da câmera meu computador, estou longe, às vezes eu erro a linha da leitura, né, e por um motivo ou outro eu erro a linha da leitura para mim fazer esse trabalho de conscientização, aí eu acabo tirando o foco de uma coisa e outra, certo? Até aumentei um pouco aqui o zoom para ver se corresponde mais, que a minha leitura fica bem, né, que eu possa acompanhar linhas e para que eu não possa perder. Ok. Então, entenda essas particularidades, essas dificuldades que está tendo nesse novo cenário, relaciona isso junto comigo, vamos junto, vamos nem que vamos com a força que nós temos, com o nosso tempo que nós temos, para a dedicação, para que a gente possamos evoluir as nossas consciências dentro dessa grandiosidade que Deus
que Deus está demonstrando a nós. Estou muito realizado, muito feliz de estar apresentando este blog diário. Espero que vocês do outro lado também estão se realizando igual a mim, certo? Que estamos nos realizando com Deus, estamos alegre por tudo, ok? Faça essa percepção. Se você tiver igual a mim, se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, se conecta com Deus na sua fonte, certo? E engrandece Ele por aquilo que você possa acrescentar a outras pessoas, aquilo que você possa relacionar, até mesmo seus frutos comerciais, com mais honestidade, com mais respeito, com mais consideração sobre aquilo que é valor do outro, certo? E tudo vai dar correto. Ambos são valor, tanto o fruto comercial, tanto o valor da nossa vida, são tudo aquilo que nós avistamos sobre uma coisa e outra. Mas ambos não são as mesmas coisas, eles ganham ideia separado, certo? O fruto comercial, ele já vai representar uma lei, já vai representar a criação do corpo, e vai depender de como você vai relacionar isso à pessoa, e tudo vai ganhando um equívoco se você não souber movimentar essa lei, se você não souber movimentar essa sua vista, certo? Aquilo que você está vendo, ou a imagem de outra pessoa, certo? Essa criação do corpo hoje, ela está ganhando, ela está vindo no lugar do anticristo, mas ela não precisa ser uma coisa equívoca, ela pode representar a própria lei, o próprio limite do nosso corpo, dando essa ideia de nos limitar aquilo que a pessoa relaciona a nós e aquilo que nós relacionamos a outra pessoa, sem invadir o espaço dela, sem que ela invada nosso espaço. Então, vamos lá, ó. Quando o mentor de corpo estiver habitado, né? Não desabitado, mas habitado. Quando o mentor de corpo estiver habitado e estiver frutificando mal pelo corpo, ele pode tocar no corpo e formar a criação do corpo, né? E quando todos nós que estivermos frutificando mal, nós já está afetando o valor de outras pessoas, ou seja, pelo fruto da comercialização ou pelo aquilo que é o valor da vida dele próprio, ou seja, tudo, às vezes existe essa ideia de a pessoa ser produtivo e ela dá aquela ideia de como se fosse uma coisa como se fosse uma coisa dela, ela tem posse, aquele valor é como se o valor dela está habitado, porque é como se tivesse aí, eu trabalhei, fui na empresa, eu ganhei um dinheiro, mas eu tenho R$ 1.000 na conta, eu ganhei da empresa. Então essa ideia que vai para sua conta, representando o seu corpo diretamente, que é a conta do banco, representando o seu corpo, os seus interesses, os seus valores, o seu pessoal, parece ser as mesmas coisas, mas não é as mesmas coisas. Faz a percepção, mas entende que esse valor está no seu espaço, porque você ganhou honestamente, você adquiriu ele bem. Esse fruto é um fruto bom, porque você foi na empresa, você trabalhou, você demonstrou a sua dedicação, você trouxe aquele valor. É como se estivesse dando isso na sua vida, mas não é a vida, porque na vida é igual eu tenho dito, não pode misturar com a coisa comercial, porque se você misturar com a coisa comercial, vai ficar muito delicado. E tudo que você precisa de entender essas duas formas que ganha grande complexidade de frutificação, certo? O valor real da nossa vida, né? O valor absoluto da nossa vida e o valor absoluto do fruto. Ambos são, muitas das vezes, são uma consciência espiritual quando você estiver frutificando. Ambos vai cair dentro do poder público quando você estiver frutificando, certo? Ambos vai cair no poder público, certo? Todas essas duas, tanto o valor da frutificação e tanto o valor da frutificação comercial, tanto o valor absoluto da vida, e tudo vai cair no poder público. E você vai acrescentar isso como valor espiritual. O fruto é um valor espiritual daquilo que eu estou dando, daquilo que eu estou relacionando a minha vista sobre uma coisa e outra. Faça essa percepção, certo? E tudo é espiritualidade, como eu tenho aberto o blog diário, explicando que o fruto é absolutamente espiritualidade, mas com essas duas formas bem separada, porque o valor absoluto da vida representa o amor, representa a fonte, representa a conexão com Deus diretamente. E o valor absoluto do fruto comercial são coisas que tem dentro da sociedade, que está parado, que a gente vai mover com o interesse de um e do outro, e que esse interesse seja também a concordância entre dois corpos, e tudo fica bem. Então, quando o mentor de corpo estiver habitado e estiver frutificando mal pelo corpo, ele pode tocar no corpo e formar a criação do corpo. Então, essa criação do corpo, é, eu estou dizendo que ela é uma imagem, ela é uma vista, certo? Ela é o espírito de profecia, ela é o espírito do anticristo,
certo? Ela representa várias coisas dentro da sociedade, ela é grandiosa, muito bom quando você compreende as particularidades dela, certo? Ela não invade, ela é só uma unidade, representando a unidade do corpo, a percepção, a vista daquilo que é o limite do seu corpo, a forma de você frutificar, isso pode ser bom. A criação do corpo não é uma coisa totalmente equívoca, ela representa nossos frutos espirituais, representando aqui, aquilo que já cai direto no poder público. Nada que está dentro da gente, as nossas formas de frutificar. Então, isso pode ficar bem se eu não mover ele de uma forma equívoca. Então, eu estou explicando os dois frutos, fruto comercial, que ganha grande complexidade, que a gente confunde ele com o nosso fruto absoluto da vida, aquilo que nós temos uma fonte no nosso interior. E quando a gente confunde, a gente leva uma coisa para o outro e fica muito, mas muito trevosa. É igual você está vendo aí, certo? É igual você está vendo aí. Esta criação explica que este mentor habitado está em crise e relacionando coisa equivocadamente para outro corpo, certo? Então, aqui, bem claro, vamos recapitular de novo, que eu vou entrar no próximo parágrafo. Vamos lá, ó. Quando o mentor de corpo estiver habitado e estiver frutificando mal pelo corpo, ele pode tocar no corpo e formar a criação do corpo. Esta criação vai explicar que este mentor habitado está em crise e relacionando coisa equivocadamente para outro corpo. Existe várias formas, vou dar um exemplo para você ver como quando você mistura o fruto comercial e você confunde o fruto comercial com um fruto absoluto da fonte, absoluto da vida, quando você confunde os dois, você trava ele. Existe uma trava que está dentro do nosso ser interior, que vem direto da nossa fonte, do mentor habitado, e existe essa trava que vem de outras logo outras pessoas desabitadas de você. Ela vem de fora, ela vem de fora, certo? Quando você não tem resistência na fonte, você se permita ser manipulado por esses outros que está vindo ali, tudo travado, e ela não frutifica, ela fica com seus frutos bloqueados, e ela vai querer bloquear outras pessoas também, para que ela não frutifique bem, certo? Então as pessoas ficam se escondendo os seus frutos bom e começa a dar isso uma coisa equívoca pelas suas vistas, pelos seus atos emocionais, criando coisas objetivamente, fazendo essa criação do corpo uma coisa mais agressiva, sei lá, qualquer coisa. Existem várias formas para explicar a criação do corpo. A forma mais comum é o mentor de corpo habitado atacar outro corpo por causa da sua realização própria. Por que ele ataca? Por causa da sua realização própria. Ah, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Olha o vizinho do lado, tudo próspero, e eu estou aqui sem nada e tal. E eu começo colocar sentimento nessa coisa, objeto, e tentar fazer isso de uma coisa equívoca. Então, as causas mais comuns da criação do corpo, né? Então, existem várias formas para explicar a criação do corpo. A forma mais comum é o mentor de corpo habitado atacar outro corpo por causa da sua realização própria. Ele sentiu incapaz de realizar, ele sente medo, ele sente essas intenções daquilo que está na sociedade, ele faz disso um desejo, desse desejo um medo, desse desejo, e começa a frutificar mal, começa a atacar a outros corpos, ele começa a tentar diminuir outras pessoas para se promover sobre esses atos emocionais que ele está negando, que ele está equívoco. O mentor de corpo está destruindo a sua forma de frutificar de uma forma correta, e entenda isso, entenda isso. E sem razão, ele vai obrigar que outro corpo faça a sua vontade. Esta sua vontade vai ter várias pontas das contradições, e a grande maioria dela vai ser relacionado com dependência emocional para outro corpo, e desta dependência a manipulação emocional do corpo por causa de sua própria necessidade, sendo este apenas uma forma da criação do corpo. Veja que perfeito, né? Interessante. Que, por que, que ele começa a atacar os outros? Porque ele sente necessidade. Quando ele sente necessidade, ele viu que tudo está na vista dele, o fruto dele ficou travado dentro dele, travou. Ele não vai mais dar um fruto bom, porque ele está com medo, ele está com vergonha, ele está com aquilo, está tudo coisa sentimental, porque ao invés dele não se dele entender
O que é que eu quero dizer? Entender da sua fonte, aquilo que está habitado dele é Deus, e que dá coragem a ele para ele dar um fruto bom, aí ele começa a sentir intimidado pelas outras pessoas que estão fora. E quando ele faz isso, ele despreza a si mesmo e também despreza a Deus. Quando ele tem vergonha de si mesmo, ele também tem vergonha de Deus. Quando ele é corajoso por si mesmo, ele também é corajoso por Deus. Tudo é uma conexão. E tudo que você der, toda a percepção que você faz da fonte é aquilo que você vai entregar no seu fruto. Se você covardou, foi um medroso, você acovardou você e também covardou aquilo que Deus represente na sua fonte diretamente, certo? E tudo isso passa de uma liberdade de fazer percepção e uma liberdade de você expressar isso no fruto. Nem sempre eu vou ter uma conexão com Deus, nem sempre eu vou estar conectado com Deus. E por isso eu vou fazer a minha vontade própria. Em vez de eu fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a minha própria vontade. E a minha própria vontade vem daquilo que as pessoas estão me observando, aonde eu sinto intimidado pelas outras pessoas que não têm nada a ver comigo nem com Deus. Vão dizer assim, e por isso eu ganho bloqueio pelas pessoas que estão ao meu redor. Elas me oprimem e me obrigam a eu me ficar intimidado juntamente com aquilo que está na minha fonte, juntamente com Deus que habita em mim. Então, eu começo a dar valor mais àquilo que as pessoas dizem por aquilo que está habitado em mim, por aquilo que eu decidi a me conectar com Deus, certo? E às vezes eu tenho expressões que contradizem os meus frutos, vamos dizer isso. Você entendeu que por que que ele vai, né, entendeu por que que ele vai ficar sem razão, né, e ele vai obrigar outro corpo a fazer a sua vontade, né, ele vai dizer, eu sou o rei do português e tal, blá, 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 e você está falando tudo errado. Você entende que essa manifestação, ele está te colocando a superior a você? Aí você vai dizer, então, irmão, beleza, pode me ensinar esse seu português que você tanto fala? Aí na hora que você vai ver, ele não está tão evoluído assim, mas ele só quer te ofender, ele quer criar alguma coisa equivocadamente para te derrubar, para te bloquear, para te parar, qualquer coisa. Essas expressões que tem dentro da sociedade, muito bom para que a gente faça a percepção. Então, vamos recapitular. Ó, existe várias formas para explicar a criação do corpo. A forma mais comum é o mentor de corpo habitado atacar outro corpo, atacar outro corpo por causa de sua realização própria. Sentiu vontade, sentiu desejo, ele vai ao vizinho, ele não volta para o seu interior, ele vai lá pedir a permissão às pessoas para fazer uma coisa e outra. E sem razão ele vai obrigar que outro corpo faça a sua vontade. Esta sua vontade vai ter várias pontas das contradições e a grande maioria dela vai ser relacionado com dependência emocional para outro corpo. A maioria das dependências emocional são aquilo que você busca a aprovação do outro. E muitas das vezes isso vem pela fama, certo? Quando você se expõe demais, você está querendo você está querendo a aprovação das pessoas, você está querendo que as pessoas deixem um joinha, que deixem um like, que aprova a sua vida financeira, que aprova aquilo, que aprova aquilo. Então, vem pelo aquilo que você está entregando equivocadamente, por uma fama que você quer se promover dentro da sociedade. A maioria das pessoas que sente muita necessidade de ser afamado, ele relaciona a dependência a outras pessoas, certo? E quando ele está sendo aprovado, ele está feliz, quando ele está sendo reprovado, ele está triste, aí ganha essa grande complexidade, é só vocês fazerem a percepção, certo? E hoje eu vejo que muitas pessoas que estão usando esse bloqueio externo que vem de outras pessoas, estão usando isso para se promover dentro da sociedade, tudo isso é um trabalho social bom, que coraja as pessoas a se voltar para dentro, a confiar em Deus, a conectar a sua fonte, para que eles frutifiquem bem para os seus irmãos, para que ele se destrava os seus frutos, para que ele entregue isso limpo a outras pessoas, e tudo se torna grandioso. Quando eu digo entrega limpo, eu entrego sem ideia material, eu entrego os valores. Valor absoluto da minha vida, eu amo a pessoa. Valor absoluto do fruto, eu faço comercialização sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Faça essa percepção.
e dessa dependência, a manipulação emocional do corpo por causa de sua própria necessidade, sendo este apenas uma forma da criação do corpo. Perfeito, né? Vamos continuar. Em algumas realidades, a criação do corpo pode representar o bem, e quando estiver relacionando a lei do corpo diretamente. Quando ela vem representando, existe várias formas de você ver essa ideia de que a criação do corpo faça o bem. Por exemplo, quando eu olho diretamente para uma pessoa desabitada, ela a pessoa, ela está, o que eu tenho dela é apenas a imagem que está à minha vista, é só isso que eu tenho. Então, essa imagem da minha vista, ela é uma lei, que, né, eu faço a percepção que eu não posso invadir aquilo que está do outro lado, aquilo que é o valor dela, seja valor absoluto da vida, ou seja, valor absoluto do fruto. O valor absoluto da vida, eu passo a ser mais agressivo com a pessoa, eu passo a ter uma coisa mais equívoca quando eu relaciono ela de uma forma equivocada, eu passo a ofender mais aquela pessoa, ofender mais o reino de Deus, ofender qualquer coisa. Mas se você entende que tudo isso está à minha vista, eu não sou uma fonte divina para saber da intenção dela, do que ela está pensando, do que ela está fazendo, do que ela está fazendo. Então, tudo que eu tenho é uma vista, é uma imagem. Se é uma imagem, é uma lei. Por que eu entendo que é uma lei? Porque é o reino de Deus. E qual que é o reino de Deus? Qual que é a lei de Deus? A lei de Deus é a palavra e a vida, a palavra da vida. Então, quando eu frutifico bem, eu sou gloriado na presença do corpo. E quando eu frutifico, quando estou sendo gloriado na presença do corpo, eu estou entregando aquilo que é da minha fonte, aquilo que está conectado com Deus, estou entregando limpo para outra pessoa, certo? Faça essa percepção. Então, mas entenda que tudo que está na minha vista é uma lei daquilo que eu estou avistando, o reino de Deus, aquilo que eu estou avistando, o outro corpo, a palavra da vida está habitado, o limite dela, e tudo isso está apenas na minha expressão. Eu sei não sei quem é a pessoa, o que ela sente dor, o que ela tem. Então, isso tudo relaciona ao meu respeito, porque aquilo que eu não quero que faça a mim, eu não faço para ela também, porque aquilo que eu não faço para ela é as mesmas coisas que eu entendo que tudo do reino de Deus é uma igualdade. Aquilo que eu faço de bom para mim, eu frutifico bem. Aquilo que eu faço de ruim para mim, eu frutifico mal quando eu estiver entregando isso a outra pessoa. E tudo é essa grandiosidade dessa espécie física que Deus tivera criado o homem perfeito. É só vocês fazerem a percepção. Muito bonito. Gosto muito. Amo muito. Então, entenda, ó, então existe essa forma do relacionamento, mas aí também existe aquela forma da lei. Os políticos vão lá, promovem uma lei, né? Não sei qual tipo de espécie de política, se é senador, se é deputado, eu não sei, não estou ligado a essas ideias, essas hierarquia política, não sei. Mas eu não sei. Aí eles promovem uma lei, coloca lá e olha, aqui é o artigo tal, parágrafo tal, blá, 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 e tal, 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 tal. Beleza. Então, aquilo é uma lei, está parado, aquilo também é um bem. Eu entendo que aquilo faz a defesa da minha forma de frutificar e faz também a defesa da outra pessoa frutificar. E tudo fica perfeito quando do lado de cá, eu estou habitado, eu compreendo, e quando outra pessoa desabitado compreenda também. Então, eu uso essa lei para governar o reino dos corpos, vamos dizer isso diretamente, para governar o reino dos corpos, e que hoje está dividido aí com esse reino de Deus, que geralmente não está dividido, mas ideologicamente a gente desconectou com Deus, começou a dar isso ruim e frutificando mal, e nós desconectou da fonte, e isso é uma realidade. Quando nós desconectamos da fonte, a gente fica desligado de Deus e tudo isso, para vocês entenderem. Então, existem essas duas formas, que representam o meu relacionamento social e representa também aquela lei que nós aplicamos no papel. Vamos entender isso. Porém, para isto ser bem, ele tem que estar parado para que os mentores de corpos façam uma percepção. Faça uma percepção que é uma lei. Se é uma lei, eu posso avistar ela sobre um corpo físico. Quando eu avisto sobre um corpo físico, eu estou vendo o reino de Deus, certo? O corpo é limpo, sem nada, sei lá, palavra da vida, tudo vai depender da vista do mentor, tá?
Entenda isso, que muitas das vezes as pessoas vê coisas onde não tem coisa, e vê crise onde não tem crise, sei lá, qualquer coisa, e tudo é confusão para o dia de hoje. Entenda isso. Perceba que esta lei do corpo está parado. Ela não vai afetar nenhum corpo até então, no ponto de vista relativo desta vida que move o corpo. Isto vai ser positivo, pois eu só vou mover esta criação do corpo se eu quiser mover. Ou seja, eu fiz a percepção, por exemplo, vamos falar isso. Às vezes eu vejo uma pessoa, eu vou lá, ataco ela, ela não está fazendo nada comigo, eu vou lá, ataco ela. Então eu estou afetando o reino de Deus. Eu tenho uma lei parada aqui no papel. Eu não usei cinto de segurança, certo? Então eu estou gerando eu estou denegrindo a lei, qualquer coisa, eu estou movimentando a lei, então eu estou começando a carregar um fardo e aquilo vai me custar alguma coisa, vai me custar aquela outras coisas. Ou seja, existem essas duas formas. Você vê que dependendo quando você relaciona as coisas objetivas diretamente, coisas que têm parado dentro da sociedade, para aquela ideia de frutificação comercial, eu levo um prejuízo sobre a lei. Quando eu olho para a pessoa, vou relacionar corpo a corpo com ela, eu entendo que eu tenho que entender que ela é a lei, que ela é uma lei de Deus, que eu também sou uma lei de Deus, eu sou a palavra, eu sou a vida, eu sou o corpo, ela também é a palavra, é a vida, o corpo, ela é o reino de Deus, certo? E os frutos da comercialização, ela vai representar essa lei sobre as coisas objetivas e ganhando essa ideia, certo, de uma coisa e outra. Ou seja, a lei de Deus representa a palavra da vida e a lei do corpo vai representar a criação do corpo diretamente, sobre o espírito de frutificação, sobre uma coisa e outra. Você pode conectar esse espírito de criação sobre a glória na presença do corpo, você está falando a verdade na presença do corpo, sendo glorificado, ou seja, dando o seu valor absoluto no fruto, ou você pode mover isso no fruto comercial daquilo que é objeto, daquilo que já tenha parado dentro da sociedade. Faça essa ideia muito incrível, vocês entenderam a particularidade de ambas, muito, muito perfeito. Faça uma percepção que este relacionamento explica a vista do mentor habitado e a vista do mentor desabitado, e sendo isto que explica a criação do corpo diretamente, certo? A criação do corpo, a partir da criação do corpo, é a vista minha com a vista de outra pessoa, são aquela percepção, se os olhos dela for bom, então o corpo dela também é bom, se o meu olho for bom, meu corpo também é bom, tudo vai depender do mentor de corpo habitado, ambos estão relacionando aquilo que eles entendem das suas próprias vistas, daquilo que ele entende da sua própria fonte, daquilo que Deus possa dar para ele um discernimento de uma coisa e outra, aquilo que Deus possa dar para ele uma sabedoria sobre uma coisa e outra. Então tudo vai depender dessa conexão para que a sua vista fique boa. Entenda isso. Esta criação também pode ser usado para prevenir coisa relativa de outro corpo desabitado, colocando limite em outro corpo. Perfeito, né? Amo muito, né? Então, vamos lá, ó. Então, essa criação ou esta lei também pode ser usado para prevenir coisa relativa de outro corpo desabitado, colocando limite em outro corpo. E isto é bom desde que eu não mova a lei equivocadamente. Eu não movo a lei equivocadamente, aí ganha grande complexidade, né? Aí entenda essas particularidades de uma coisa e outra, certo? Esses dias mesmo eu estava observando, olhando meu carro está com o pneu todo careca e tal. Então eu sei que se uma vez eu parar na blitz, eu vou ter um prejuízo sobre isso, certo? Porque eu estou movimentando a lei de uma forma equívoca, certo? Eu não sei por que motivo eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo, certo? Entenda isso. Por exemplo, quando você conhecer a forma do movimento do corpo, fica fácil, né, precaver sobre o mau comportamento que ele tem, né? Porém, e para isto você tem que fazer a leitura correta do equívoco, né? Na forma em que o outro corpo frutifica, né? Se você conseguir fazer a leitura correta, rápido, qual que seria a leitura correta? Olha, simples, simples, simples. Eu tenho duas formas de frutificar. Valor absoluto da vida, referente àquilo que é amor, aquilo que eu acrescente a outras pessoas, não tem interesse, não tem nada nisso. É só fonte, 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 não tem nada nisso.
E tem essa forma da frutificação comercial. É isso, já é interesse, certo? É interesse. Quando a pessoa vir para mim relacionar a alguma coisa, ela vai me relacionar a essa, ou uma ou outro. Quando eu sou uma pessoa que tem sabedoria, eu vou separar logo. Falo assim, nossa, interesse. Poxa vida, é o mesmo interesse que eu. Me dá o seu carro, eu te dou o seu dinheiro. Nós dois vamos ficar felizes, vamos ficar realizados. Por isso que nós estamos comercializando. A pessoa veio para o meu lado e já começou a falar da minhas como provocar uma desigualdade no meu corpo diretamente sobre aquilo que eu sou conectado com Deus, a fonte. Mas nossa, que pessoa anticristo, que pessoa crise, que pessoa aquilo, que pessoa aquilo. Você vê que ela está afetando diretamente a minha fonte. Isso aí já nem é fruto de comercialização, ela está diminuindo a mim para se engrandecer em cima de mim, certo? Faça essa percepção. Então, aí ganha grande complexidade. Tudo isso é espiritualidade, são valores. Aquilo que você dá para outra pessoa de equívoco, você não está desvalorizando outra pessoa, você desvaloriza a si mesmo. Quando eu sou uma pessoa de valor, quando eu sou uma pessoa de valor, eu vejo o meu fruto na pessoa, eu vejo dentro dela. Nossa, que pessoa incrível! Porque o que eu quero dizer? Pra Quando eu estou frutificando bem, eu vejo o meu fruto nas pessoas. Todas as pessoas que estão à minha volta, elas vão me comunicar bem, elas vão me tratar bem. E tudo por quê? Por quê? Porque eu dou valor, eu me frutifico bem, o meu fruto é bom, eu dou com honestidade, eu dou com sinceridade, eu vejo o meu valor nas pessoas, eu vejo o meu fruto nas pessoas que estão à minha volta, a admiração, o respeito, o carinho. E não adianta, quando eles vier, é Deus, 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 e tudo, se reconhecer é Deus, se não reconhecer é Deus da mesma forma, e tudo isso por causa do meu valor, aonde eu determinei, certo? A fazer fruto bom, para entregar esse fruto bom para o meu relacionamento, certo? E muitas das vezes vai depender de você estar fazendo um trabalho de conscientização de uma forma respeitosa para que isso venha trazer consciência para as pessoas, e tudo isso vai ficar bem quando a gente entendemos a forma de frutificação. Faça essa percepção que é dessa forma e tudo vai dar certo, ok? Vamos lá fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, para a gente encerrarmos esse blog diário muito bom. Vamos lá. No entanto, e o que estiver acima da formação de Deus pode ser uma semente e que está no corpo do marido, ou pode ser a criação do corpo. E quando for a criação do corpo, vai ganhar grande complexidade, e o marido ele vai representar apenas o sistema capitalista da criação do corpo. Veja que este marido também é um governante, ele tem recurso financeiro e domina uma mulher com sua criação, imitando o governo de Deus. Este marido tem grande influência social e, independentemente falando, este marido tem grande influência social e, ideologicamente falando, ele pode ser até maior do que Deus, por estar na vista de outros corpos. Porém, veja que ele está tocando e parando de mover, e isto só pode ser percebido com grande consciência da divindade de Deus, pois a criação do corpo não acrescenta para outro corpo. A criação do corpo para de acrescentar para se acumular patrimônio no corpo e governando matéria sobre matéria. E quando isto acontece, este governante capitalista vai até mesmo dominar uma consciência vivificada de Deus e se fazendo de Deus, enganando e se permitindo neste engano para se ter coisa a qualquer custo. Perceba que este corpo, criação, não tem uma fonte vivificada por Deus. É matéria dominando matéria.
Este movimento não leva a consequência para outro corpo, mas toma a consequência para si. E se ele estiver no plano da unificação, ainda assim pode ser bom. Porém, se estiver no plano material do corpo, vai atrair grande maldição. Isto explica que estar dando para receber. Se ele dar o domínio, recebe o domínio. Se dá destruição da matéria, a sua matéria será destruída, e tudo isto por uma mesma medida, sem acrescentar e sem tirar, e tudo é valor absoluto da relação e o que relaciona para outro corpo. A semente do marido é um espaço contido no espaço, e isto está acima da matéria, e sendo isto que fertiliza o corpo emocional, e quando o marido se volta para sua esposa na fertilização da consciência vivificada de Deus, ou seja, aqui está os verdadeiros heróis de Deus e que ajuda Deus na sua fertilização e no que se aplica crescei e multiplicai. A multiplicação pode explicar uma fonte, a consciência vivificada por Deus, ou pode explicar o corpo material desta fonte, e toda esta ideia prende uma consciência na matéria para estabelecer uma origem para o corpo material da consciência. O corpo material ele pode se desprender desta fonte e formar um corpo criação, e sendo isto que explica a filosofia moderna. A criação do corpo vai estar desmaterializado e desconectado da fonte, sendo isto que explica o marido capitalista do relacionamento, e quando a fonte acrescenta, quando a fonte não acrescenta, quando a fonte acrescenta para o outro corpo, enquanto a fonte acrescenta para o outro corpo, a criação do corpo diminui outro corpo. Quando a fonte não acrescenta para o outro corpo, a criação do corpo diminui o outro corpo. Perceba que a criação do corpo parece ser governo da formação de Deus, porém, é, é apenas uma criação do corpo. Esta criação do corpo dita regra e determina coisa sobre coisa. O governo com os seus atos emocionais e determinando coisa do corpo material na relação da formação de Deus e determinando o bem da matéria por coisa material e contradizendo tudo que for consciência vivificada de Deus na formação de tudo que possa ser acrescentado para outro corpo desabitado desta desta matéria material da relação, ou seja, matéria explicando matéria, e tudo isto passa a ser a própria contradição da matéria. Na outra vez que eu estava apresentando esse blog, eu vi uma forma, eu tinha que acrescentar um não na estrutura, deve ser que eu esbarrei em alguma coisa e apagou. Aí agora eu estou fazendo essa percepção que eu não consertei. A formação pode ser a própria glória de Deus e também pode ser a própria formação de Deus, e tudo está no poder público, né? E não necessariamente no poder público, pois muitos corpos material vão vir na calada da noite, confundindo o corpo e o outro, e contradizendo o que for fonte e o que for matéria. Isto explica que a formação, e quando explicando o corpo simples, vai explicar o fruto independentemente deste corpo. E quando explicando a formação diretamente, pode explicar o reino de Deus diretamente, e dependendo da capacidade cognitiva de cada corpo em específico. Isto explica que tudo passa a ser possibilidade e sem exceção. Quando o fruto da formação for independente, vai representar a criação do corpo. Esta criação é uma crise do ato emocional do corpo, e quando
E quando esta crise tocar em outro corpo, o corpo para de mover. E quando tocar em outra vida, a fonte para de mover, pois vai representar a morte de um corpo simples, de entendimento simples. E é esta morte vai limitar tanto a criação da formação de Deus e na humilhação do corpo para acessar as trevas dos corpos, para a unificação de todos os corpos de Deus, o Pai de toda a eternidade. Isto explica que nem sempre a vida vai ser vida e nem sempre a morte vai ser morte. Nem sempre o bem vai ser bem e nem sempre o mal vai ser mal. E sendo isto que atribui a evolução do corpo expressivo e material da relação. Deixa eu recapitular aqui, ó. E quando esta crise tocar em outro corpo, o corpo para de mover, e quando tocar em outra vida, a fonte para de mover, pois vai representar a morte de um corpo simples, de entendimento simples. E esta morte vai limitar tanto a criação e a formação de Deus, na humilhação do corpo para acessar as trevas dos corpos, para unificação de todos os corpos de Deus, o Pai de toda a eternidade. Isto explica que nem sempre a vida vai ser a vida e nem sempre a morte vai ser a morte. Nem sempre o bem vai ser o bem e nem sempre o mal vai ser o mal, e sendo isto que atribui a evolução do corpo expressivo e material da relação. Quando o mentor de corpo estiver habitado e estiver frutificando mal pelo corpo, ele pode tocar no corpo e formar a criação do corpo. Esta criação vai explicar que este mentor habitado está em crise e relacionando coisa equivocadamente para outro corpo. Existem várias formas para explicar a criação do corpo. A forma mais comum é o mentor de corpo habitado atacar outro corpo por causa de sua realização própria e sem razão, ele vai obrigar que outro corpo faça a sua vontade. Esta sua vontade vai ter várias pontas das contradições e a grande maioria dela vai relacionar vai relacionar com dependência emocional para outro corpo. E desta dependência, a manipulação emocional do corpo por causa de sua própria necessidade, sendo este apenas uma forma da criação do corpo. Em algumas realidades, a criação do corpo pode representar o bem, e quando estiver relacionando a lei do corpo diretamente. Porém, para isto, para isto ser bem, ele tem que estar parado para que os mentores dos corpos façam uma percepção que é uma lei. Perceba que esta lei do corpo está parado. Ela não vai afetar nenhum corpo até então, no ponto de vista relativo desta vida que move o corpo. Isto vai ser positivo, pois eu só vou mover esta criação do corpo se eu quiser mover. Faça uma percepção que este relacionamento explica a vista do mentor habitado e a vista do mentor desabitado, e sendo isto que explica a criação do corpo diretamente, esta criação também pode ser usado para prevenir coisa relativa de outro corpo desabitado, colocando limite em outro corpo. E isto é bom desde que não move a lei equivocadamente. Por exemplo, quando você conheça a forma do movimento do corpo, fica fácil precaver sobre o mau comportamento que ele tem. Porém, e para isto, você tem que fazer a leitura correta do equívoco da formação, da forma em que outro corpo frutifica. Então, quando você conhece a forma de movimento do corpo, fica fácil precaver, né, sobre o mau comportamento que ele tem.
Porém, para isto, você tem que fazer a leitura correta do equívoco na forma em que o outro corpo frutifica. Às vezes, eu fico comunicando com o diretor, ele fica falando no meu ouvido, sabe, e às vezes me tira a concentração da leitura, mas tudo bem. O que eu quero dizer? Você entende que você, além de você ter 2 formas de você frutificar, sendo o fruto comercial da relação, você também tem um fruto absoluto da vida, daquilo que vem direto da sua fonte. Então vocês têm essas 2 para você dar no poder público, para você frutificar. Além desses 2, você tem aquela vista sua, que às vezes ela vai ficar parado dentro da sociedade, representando uma imagem, uma criação do corpo diretamente. E quando essa imagem está ali, eu posso criar lei sobre ela, né, eu colocar ela no papel e determinar o limite de um corpo e outro. Então existe essa ideia que as coisas escritas, a lei do homem, ela se torna uma imagem na nossa expressão, ela se torna a criação do corpo, e com esta criação do corpo, quando ela está parada, quando você faz a percepção do movimento correto e entendendo as particularidades de cada uma delas, uma que acrescenta, outra que relaciona as coisas que os objetos que tem dentro da sociedade com 2 consciências, certo, que estejam em concordância, eles vai fazer o fruto da comercialização, e outra que fica absolutamente parado. Essa que fica absolutamente parado pode representar uma imagem daquilo que eu não conheço da pessoa, pode representar uma lei no papel, pode representar a organização de uma cidade, sistema político, muitas outras coisas, política econômica, pode representar várias formas. É a partir dessa criação do corpo, a partir dessa dessa lei do corpo, da forma que o homem movimenta as coisas dentro da sociedade, que a gente vai construindo coisas, né, sei lá, sistema, qualquer coisa que você queira entender, mas quando a gente olha para a pessoa, a gente temos que fazer a percepção que isto que move é uma fonte também da mesma forma, certo? Mas quando eu não conheço ela, eu faço à vista, eu tenho que fazer a percepção daquilo que ela está frutificando, se é uma coisa equívoca, se não é, se ela está bloqueada, se ela não está, se ela vai me fazer o bem, se ela vai me fazer o mal, e tudo isso me precavém, faz eu ficar defendido com a minha sabedoria, com o meu conhecimento. Se você entendeu tudo, que está assim como eu, se realizando com Deus, se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Se não entendeu nada, você desliga o vídeo e segue o seu caminho, está tudo certo. Quando você for relacionar esse blog diário, faça isso, faça por você mesmo, leve em consideração tudo aquilo que você entendeu, certo? Tudo aquilo que está conectado à fonte, tudo aquilo que traz a sua alegria, a sua paz. Se eu estiver falando aqui e você continua em crise, sem entender nada, desliga o vídeo, vai embora, não faça nada por mal vontade, só porque você tem que fazer uma coisa e outra, qualquer coisa, sabe? Faz tudo que você fizer, faça por você mesmo. E quando você fizer por você mesmo, você entender da sua fonte, você vai ter condições de acrescentar isso a outras pessoas. Enquanto você estiver nessa crise, habitando essa crise aí, não vai dar certo. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.